Olá, gente, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, a aula de número 42. Na aula de hoje, vamos abordar as propriedades das integrais definidas. Propriedades importantíssimas e que serão usadas daqui para frente o tempo todo até o final do curso e também nos outros cálculos em que vocês forem lidar com integrais. Então, são propriedades muito usadas. São 7 propriedades, claro que existem outras, mas as que a gente vai enumerar agora são 7. E as propriedades de número 1 e 2, na verdade, elas são definições, e as demais propriedades são ilustrar as propriedades geometricamente para o caso em que as funções são positivas. Mas, claro, as regras elas se aplicam a funções integráveis em geral. A gente vai restringir o caso para f positivo para simplificar a interpretação geométrica das propriedades. E você visualizando as propriedades geometricamente, fica até mais fácil de você memorizá-las. Então, vai ser o resultado aí do próximo teorema, o teorema 2, propriedades das integrais definidas. Se f e g são integráveis no intervalo fechado AB, então a integral definida satisfaz as seguintes regras. A primeira regra é com relação à ordem de integração. E essa propriedade é, na verdade, uma definição. E essa regra, ela diz o seguinte: integrar de B até A é igual a menos a integral de A até B. Então, quando você inverte os limites de integração, isso equivale a trocar o sinal da integral. Tá? A justificativa dessa regra ela é clara se você olhar para a definição de integral definida. Né? A gente define a integral definida como o limite de uma soma de rima. Né? Limite da soma de rima do tipo f de ck, delta xk, k variando de 1 a n, e aí você toma o limite dessas somas à medida quando a norma da partição vai a zero. Tá? Não importa qual a partição que você escolhe para o intervalo AB, quando você toma o limite e quando você faz a escolha de secar aleatoriamente, dentro dos subintervalos, esse limite ele converte para um valor único, que é a integral definida, que é o que a gente viu lá na última aula, na aula de número 41. Agora, essa partição ela é dada quando a gente caminha do ponto A ao ponto B, certo? Quando você forma a partição do intervalo AB, você caminha do ponto A, o A é o x0, aí você passa pelo x1, x2, etc., até o último ponto da partição, que é o xn. Então, com isso você forma a integral de A para B. Né? Agora, quando você inverte o caminho, em vez de você caminhar de A para B, você caminhar de B para A, o B agora passa a ser o x0. Depois vem x1, x2, o A vai ser o seu xn. E na hora que você formar a sua soma de rima, observa que o seu ΔXK, quem é o ΔXK? Ele é xk menos 1. Só que como você agora está caminhando de B para A, então isso significa o quê? Que o xk menos 1 agora ficou o quê? Negativo. Né? Porque agora o xk menos 1, quando você caminha de B para A, o xk menos 1 é quem fica maior do que o xk. Então, quando você faz a diferença, isso dá negativo. Então, todos os ΔXK vão ficar negativos. Então, isso equivale a você trocar o sinal da soma de rima. Então, a soma de rima formada quando você caminha de B para A equivale a você pegar a mesma soma de rima correspondente quando você caminha de A para B e multiplicar por menos 1. Já que os ΔXK vão ficar todos negativos. Com isso, todas as somas de rima ficarão com o sinal trocado, e quando você passar o limite também ficará com o sinal trocado. Entendeu?
Então, uma integral será menos a outra. Então, está aqui. A integral de B até A é menos a integral de A até B. A segunda regra, que é, na verdade, também uma definição, que é a regra do intervalo de largura zero. Em outras palavras, se você integra f de x dx de A até A, isso dá zero. E a justificativa disso também é bem razoável se você observar que o seu intervalo AB agora virou um ponto. Seu intervalo AB ficou degenerado num ponto. Isso mostra que seu intervalo AB ele agora tem largura zero. Se ele tem largura zero, o que isso significa? Que os ΔXK serão todos nulos. Bom, se os ΔXK são todos nulos, então as somas de rima serão todas nulas. Então, quando você tomar o limite de zero, isso vai dar o quê? Zero. Tá? Então, e uma maneira geométrica de você se convencer disso é você observar que a área abaixo da curva de A até A equivale à área deste segmento aqui, que é zero, que é o segmento de base A e altura f de A. Ou então, se você ainda não está convencido, pensa A diferente de B. E agora vai calculando essa área à medida que o B caminha em direção a A. O que acontece com essa área? Ela vai diminuindo. Tá? E à medida que o B coincide com A, então a área é zero. Quero chamar a atenção aqui para vocês não confundirem, né, aquele retângulo infinitesimal de centro x, base dx e altura f de x. Tá? Quando eu falei que era como você olhar para os segmentos com área, uma área muito pequena. Não confunda aqui esses dois conceitos, porque aqui eu estou me referindo a um retângulo de área muito fininha. É aquela história, se você der um zoom aqui neste segmento, você vai ver que ele tem uma espessura infinitesimal dx. Então a área vai existir, vai ser pequena, vai ser bem desprezível, mas vai existir. Já aqui não, aqui você não tem espessura nenhuma, tá? Aqui o seu dA é zero, comparado aqui que é próximo de zero, mas não é zero. Tá bom? Então não confundir esses dois conceitos. Terceira propriedade, multiplicação por constante. Se eu integro de A a B kf de x dx, isso equivale a botar essa constante aqui para fora da integral. Então fica k integral de f de x dx de A até B. Então a constante ela não tem efeito para o cálculo das integrais. Geometricamente, o que isso quer dizer? No caso do que k é positivo, em outras palavras, o que está sendo dito aqui? Essa igualdade quer dizer o quê? Que a área abaixo da curva kf de x é a área abaixo da curva f de x multiplicada por k. Tá? Então, se você compara aqui, ó, em outras palavras, a área abaixo da curva f de x e comparar com a área abaixo da curva y igual a 2f de x, então a vermelho é o dobro da área rachurada em azul. Ok? Então essa é a interpretação geométrica no caso em que k é positivo. Mas claro, a propriedade ela é válida para qualquer k, inclusive para k igual a menos 1. Em particular, quando você faz k igual a menos 1, o que isso está dizendo? Está dizendo que a integral de A a B de menos f de x dx é igual a menos a integral de A a B do f de x dx. Em outras palavras, a área sob o gráfico de menos f de x, que é essa daqui, esta área é menos a área abaixo do gráfico y igual a f de x.
Tá? Então eu peguei de novo, né, particularizei a função. Como eu disse, em todas as propriedades a gente vai supor f positiva, mas as propriedades elas são válidas em geral, né? Então aqui eu estou com a f positiva e a integral de menos f é menos a integral de f. Em outras palavras, a área delimitada pelo grafo da função y igual a menos f de x é o simétrico da área da região delimitada pelo gráfico y igual a f de x. E se você olhar pela figura aí na tela, você vê que realmente uma área é simétrica da outra. A quarta regra é a soma e subtração de funções. A integral definida da soma é a soma das integrais definidas. Da mesma forma, a integral definida da diferença de duas funções é a diferença das integrais definidas. Você pode compactar as duas propriedades numa só, se você pensar na subtração como uma espécie de soma algébrica. Né? Se você pensar em f de x menos g de x como a soma f de x mais menos g de x. E aí acaba virando uma soma algébrica. E é claro que se você garante que a propriedade é válida no caso de f de x mais g de x, então você também está garantindo para f de x menos g de x, se você aplicar essa propriedade que a gente acabou de ver aqui, né? Ó, que a integral de menos f é menos a integral de f. Então, na hora que você fizer a integral de f menos g, isso vai ser a integral de f mais menos g, então vai ser a integral de f mais a integral de menos g, e usando a propriedade anterior, no final vai ficar a integral de f menos a integral de g. Então, se você tem a garantia para a soma, a subtração segue como uma consequência da soma e da propriedade 3 anterior. Tá? Vamos dar uma interpretação, neste caso, para a soma, né? A integral da soma é a soma das integrais. Geometricamente falando, você tem o que? A soma das áreas. Porque se você tem aqui, vamos pensar na função y igual a f de x, a função constante. Isso é apenas um caso particular, só para facilitar aqui a nossa interpretação. E aí você pega na função y igual a g de x da cor vermelha. Então a função verde é a função y igual a f de x mais g de x. Tá? Como eu estou particularizando aqui, supondo a f de x uma função constante, digamos, tá? Então, essa sua função f de x mais g de x, na verdade, é uma translação k unidades da g de x vertical para cima. A propriedade de dizer que a integral da soma é a soma das integrais equivale a dizer que a área delimitada pela função verde vai ser a área delimitada pela função vermelha mais a área delimitada pela função azul. Tá? É como se a área dessa diferença aqui, ó, tá? A área da diferença entre as duas funções verde e vermelha corresponde a essa área que eu estou aqui rachurando de azul, que vai ser o mesmo valor dessa área aqui embaixo. Então, nós temos aí essa importante propriedade que representa a soma das áreas. Então, em geral, né, para qualquer função f e g, integral de AB de f mais g é integral de AB de f mais integral de AB de g. A quinta propriedade, chamada aditividade, o que ela permite você fazer? Veja, você integrar de A até B e depois continuar sua integral de B até C, o resultado vai ser a integral de A até a integral de C. Tá? Então você vê que nesta propriedade, o integrando é mesmo, claro. Nessa propriedade, você vê que o limite de integração superior da primeira integral é igual ao limite de integração inferior da segunda integral. E o resultado é obtido com os limites de integração inferior da primeira integral, né? O limite de integração inferior da primeira integral fica sendo o limite inferior do resultado, e o limite superior da segunda integral fica sendo o limite superior do resultado. Tá? Geometricamente, o que isso quer dizer?
A integral de f de x de a até b, geometricamente, representa essa área aí na tela que vocês estão vendo na cor azul. E a integral de b até c da f de x representa essa área que vocês estão vendo aí na cor verde. E aí, tá claro, né? Que somar a integral, somar a área na cor azul com a área na cor verde, equivale a você obter a área abaixo da curva de A até C. Tá? Então, a integral de A até C vai corresponder à soma das duas áreas, que é a integral de A até B mais a integral de B até C. Tá? Então, essa ilustração que a gente fez aqui foi para o caso particular em que o B está entre A e C. Mas a regra, ela vale para quaisquer números A, B e C. Tá? Não importa se B está ou não entre A e C, a propriedade, ela continua válida. Em outras palavras, você pode sempre repartir uma integral de A até C. Entre A e C, você pode inserir um novo número real, que eu estou chamando de B. Então, vai ficar a integral de A até B, mais a integral de B até C. Tá? Então, é assim que a regra de aditividade funciona. Se você pega, em geral, uma integral de B até D do f de x dx, eu posso inserir entre B e D qualquer número real. Então, isso continua igual, né? Integral de... Vou inserir um número R. Então, isso fica integral de B até R mais integral de R até D. A regra, em geral, diz isso. Né? Com essa integral, você pode inserir entre seus limites de integração um terceiro limite de integração. Claro, desde que a função seja integrável em cada um desses novos intervalos que foram criados quando você inseriu esse terceiro número. Tá? Senão você não pode nem falar da integral delas naqueles novos conjuntos, novos intervalos. A sexta regra é também chamada de desigualdade minimax. Se f assume o valor máximo max f e o valor mínimo min f em AB, então, veja, eu estou chamando de max f ao máximo da função no intervalo AB. Então, isso aqui é um número real. Tá? Da mesma forma, min f representa o valor mínimo da função no intervalo AB. Então, isso aqui é um número real. Então, se f assume seu valor máximo e seu valor mínimo no intervalo AB, então a gente garante que min f vezes b menos a é menor ou igual à integral de a até b de f de x dx, que por sua vez é menor ou igual ao máximo de f vezes b menos a. Vou tirar esse acento, porque isso aqui é apenas uma notação. Tá? Então, é isso que está sendo dito. Essa propriedade ela será certamente garantida quando f for contínua. A função contínua no intervalo fechado, a gente sabe que ela assume seu valor máximo e seu valor mínimo. Mas essa regra ela é válida mesmo no caso em que f não for contínua, porém integrável. Tá? Então, se f é integrável e assume seu valor máximo e mínimo no intervalo AB, então essa propriedade ela é garantida, mesmo em que f não seja contínua, mas integrável. Claro que ela tem que ser integrável, né? Porque para você falar da integral definida, você precisa, por hipótese, que a função seja integrável. E como ser integrável é uma condição menos exigente do que ser contínua, então pronto. Tá? Você tem garantida a propriedade aí, desde que a função assuma seus valores máximo e mínimo no intervalo AB. Geometricamente, o que isso quer dizer? Suponha aí que você tem uma função positiva, né, y igual a f de x. Quem é o min f? O min f, que é o valor mínimo da função no intervalo AB, olhando pelo nosso gráfico, você vê que o min f ele é atingido aqui, nesse ponto. Certo? Nesse ponto aqui, a função atinge o seu valor mínimo. Então, está aqui, ó, esse número que vocês estão vendo aqui no eixo dos y, ele representa o valor mínimo da função no intervalo AB. Tá? Mas o ponto de mínimo do eixo do x não me interessa, eu quero apenas o valor da função mesmo. E o valor máximo da função, você vê que ele é atingido aqui, né? Ó.
Tá? Você vê que o máximo da função é atingido nesse ponto aqui do eixo, desse ponto do intervalo AB. Tá? E esse valor máximo, que é o que eu estou chamando de max f, está aqui, portanto, nessa parte aqui do eixo dos y. Então, o que a propriedade está dizendo? Ora, min f vezes b menos a, quando você faz esse produto aqui, geometricamente você está pegando o quê? Essa área, né? A área desse retângulo que tem a altura min f e comprimento b menos a, que é o quê? O comprimento do intervalo AB. E quando você calcula o max f vezes b menos a, geometricamente você está pegando o quê? A área do retângulo de altura max f, largura dada por b menos a. Então, essa desigualdade minimax está dizendo o quê? Que a integral de f de x dx de a a b, que geometricamente é a área abaixo da curva f, está entre as áreas dos dois retângulos. Então, repetindo, né? A área limitada pela curva y igual a f de x é maior ou igual que a área do retângulo da cor azul, de altura min f, e é menor ou igual à área do retângulo da cor verde, de altura max f. Tá? Então, essa desigualdade min-max, geometricamente, quer dizer isso daí, que é bem evidente, né? Se você olha na figura, essa desigualdade ela é bem evidente aí, geometricamente falando. Bom, a sétima regra diz o seguinte: se f de x é maior ou igual a g de x no intervalo AB, então a integral de a até b do f de x dx é maior ou igual à integral de a até b de g de x dx. Em outras palavras, se o gráfico de f está acima do gráfico de g, então a área que está abaixo do gráfico de f vai ficar maior ou igual à área que está abaixo do gráfico de g. Tá? Então, pega aí duas funções positivas. Você vê, é uma situação em que f de x é maior ou igual a g de x. No meu desenho aí, eu estou pegando um exemplo particular em que f de x é estritamente maior que g de x. Mas poderia ser igual em alguns pontos, né? Situação, por exemplo, em que o gráfico tocasse o gráfico azul, a conclusão será a mesma, ok? Ou seja, f de x sendo maior ou igual a g de x, então a área abaixo de f será, portanto, maior ou igual à área abaixo de g. Então essa é uma outra propriedade muito óbvia, geometricamente falando, ela é bem óbvia. Tá? Em particular, se eu troco g de x, se eu faço g de x, a função nula, igual a zero para todo x, então a propriedade está dizendo o quê? Que se f de x é maior ou igual a zero, então a integral f de x dx vai ser também maior ou igual a zero. Por que isso? Né? A conclusão ela é óbvia, porque se você está fazendo g de x e a função identicamente nula, então essa integral aqui vai ficar integral de a a b de zero dx. Né? Integrar a função nula, quer dizer, a área é quanto? É zero, né? Porque a função nula, o gráfico dela é exatamente o eixo dos x. Então, se você quer calcular a área acima do intervalo AB, que está no eixo dos x, e abaixo do gráfico, que é o próprio eixo dos x, essa área só pode ser o quê? Zero. Então, no caso particular em que o g de x é zero, você conclui que se f de x é maior ou igual a zero, a integral de a a b de f de x dx também é maior ou igual a zero, que é um caso particular da regra número 7. Bom, todas essas regras são demonstráveis. Eu vou fazer com vocês aqui a demonstração da regra número 6 e deixo as outras como exercício, tá? Exceto a número 1 e 2, que é, na verdade, uma definição. Então, a demonstração das regras de 3 a 7, com exceção da 6, eu deixo como exercício para vocês fazerem. A regra número 6, ela diz que a integral de f em AB nunca é menor que o valor mínimo de f
vezes o comprimento do intervalo. E nunca é maior que o valor máximo de f vezes o comprimento do intervalo. É isso que a gente quer provar. Tá? Qual que é a razão para essa regra? Veja, se eu calcular min de f vezes a menos b, tá? Eu vou provar a regra 6, mas vou começar, na demonstração da regra número 6, eu vou começar desenvolvendo este lado aqui, ó, da desigualdade. Isso é igual a, eu vou trocar nessa equação, eu vou trocar o a menos b pela soma dos delta xk. Tá? Porque agora eu vou considerar aqui uma partição arbitrária no intervalo AB, tá bom? E vou, nessa partição, escolher os pontos arbitrários CK dentro de cada subintervalo. Tá? Então, a gente sabe que o comprimento do intervalo AB é a soma dos comprimentos dos subintervalos dados por ΔXK. Então, eu estou simplesmente substituindo A menos B pela soma do ΔXK. Continuando, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse número min f para dentro do somatório. Isso aqui é uma constante, tá? Que não está indexada pelo índice K. Então, ele funciona como uma constante. Então, eu posso colocar ele para dentro do somatório. Lembra? É o efeito de você eliminar parênteses. Você multiplica um número que está fora do parênteses para todos os termos que estão lá dentro do parênteses. E esses termos são exatamente o quê? Os termos da somatória. Tá? Então, jogando esse min f para dentro. Bom, agora nessa próxima passagem eu vou usar o fato de que min f é o que, gente? É o mínimo da função f no intervalo AB. Então, isso significa que o min f ele é menor ou igual que qualquer imagem da função f no intervalo AB. Em particular, o min f ele vai ser menor ou igual a cada um dos f de CK. Né? Lembra quando você escolhe um CK aleatoriamente no intervalo, no késimo subintervalo da partição, e aí você calcula o f de CK? Então, esse f de CK ele vai ser maior ou igual ao mínimo, ao min f para todo K, porque o min f é o valor mínimo da função no intervalo AB. Em particular, todas as imagens, então, são maiores ou iguais a esse min f. Então, isso significa que essa somatória fica menor ou igual ao f de CK vezes ΔXK. Bom, continua. Bom, agora eu vou usar o fato de que f de CK é menor ou igual ao max f, porque o max f é o maior, é o máximo da função no intervalo AB. Isso significa o quê? Que o max f ele é maior ou igual a qualquer imagem f de x, quando x está dentro do intervalo AB. Então, em particular, o f de CK ele é menor ou igual ao max f. Então, se o f de CK ele é menor ou igual ao max f para todo K, então a somatória f de CK ΔXK vai ficar menor ou igual à somatória max f vezes ΔXK. Ok? Bom, e aqui, de novo, max f é uma constante, pode ser posta para fora da somatória. Então, isso fica igual ao max f vezes a somatória ΔXK, com K variando de 1 a n. E, de novo, esse cara aqui, como a gente sabe, é igual ao comprimento do intervalo AB, que é B menos A. Então, isso aqui ficou igual a max f vezes B menos A. Então, olha aqui que nós tiramos de conclusão. Portanto, a gente mostrou que o min f vezes B menos A é menor ou igual à soma de rima f de CK ΔXK, K variando de 1 a n, que por sua vez é menor ou igual ao max f B menos A. Ok? E isso é válido para toda partição P. Para toda partição P, x0, x1, xn, do intervalo AB, e para todo CK no subintervalo xk menos 1, xk. Se essa soma de rima ela está limitada entre dois números, independente da partição que você escolher e da escolha que você faz para CK,
Então, isso significa que o limite desta soma de rima também vai estar limitado por esses dois números, tá? Então, com isso, se você passa o limite, você conclui que esses números min, f, b menos a vai ficar menor ou igual ao limite da soma, com a norma da partição tendendo a zero, e vai ficar menor ou igual ao número max f, b menos a. Bom, mas quem é o limite? Ó, o limite é exatamente quem? A integral definida de f de x dx. Então pronto, mostramos isso. Tá? Então, por mais que seja óbvio geometricamente, você ainda assim tem que dar a demonstração algébrica, porque a propriedade ela tem que valer em qualquer situação, sendo f positivo ou não, sendo a menor que b ou não, sendo f contínuo ou não. Tá? Então, você tem que dar a justificativa algébrica de todo jeito. Ok? Por mais óbvia que seja a versão geométrica da propriedade. Bom, então vamos agora resolver este exemplo. Este exemplo é para a gente poder aplicar as propriedades que a gente acabou de ver aqui no Teorema 2. Suponha que a integral da f de x dx de menos 1 a 1 seja igual a 5, de 1 a 4 seja igual a menos 2, e que a integral da h de x de 1 a 1 seja igual a 7. Note que não foram mencionadas as funções f de x e h de x. E a partir dessas três informações, pede-se para calcular então essas três integrais. Claro, vamos resolver usando as propriedades, ok? A primeira delas, a integral de f de x de 4 a 1 é claramente aplicar aqui a regra 1, que diz que se você inverte os limites de integração, se você inverte a ordem dos limites de integração, isso equivale a multiplicar a integral por menos 1. Então, a integral da f de 4 a 1 é menos a integral da f de 1 a 4. E essa integral foi dado que ela vale menos 2. Então, isso fica menos 2, portanto, igual a 2. A segunda integral é claramente você aplicar as regras 3 e 4. A regra 3 que permite você colocar a constante para fora da integral e a regra 4 que diz que a integral da soma é a soma das integrais. Então, se você aplica essas duas retas simultaneamente, então a integral dessa combinação de funções vai ficar 2 vezes a integral de menos 1 a 1 do f de x dx, mais 3 vezes a integral de menos 1 a 1 do h de x dx. Bom, a integral de menos 1 a 1 do f é 5 e do h é 7. Então, jogando aqui esses resultados, vai ficar igual a 2 vezes 5 mais 3 vezes 7, o resultado disso dá 31. Então, essa integral vale 31. E a integral da f de menos 1 a 4, aqui você vai aplicar a regra número 5, que é a regra de aditividade. Eu vou inserir entre menos 1 e 4, 1. Então, isso vai ficar a integral de menos 1 a 1 da f de x dx, mais a integral de 1 a 4 de f de x dx. Então, você vê que eu inseri aqui o 1. Então, com isso, eu uso a regra 5, que é a regra de aditividade. E por que eu inseri o 1 aqui? Porque eu tenho o valor da integral da f de menos 1 a 1 e tenho a integral da f de 1 a 4. De menos 1 a 1 é 5 e de 1 a 4 é menos 2. Então, vai ficar 5 mais menos 2, que dá, portanto, 3. Então, está aí o resultado da integral da f de menos 1 a 4. Vamos ver mais um exemplo de aplicação dessas
propriedades. Mostre que a integral de 0 a 1 da raiz de 1 mais cosseno de x dx é menor que 3 meios. Então, nós vamos usar aqui a desigualdade minimax. No caso, vou usar o lado direito da desigualdade minimax, que diz que a integral de 0 a 1 da função é menor ou igual ao máximo da função neste intervalo, no caso 0, 1, multiplicado por 1 menos 0. B menos A com B igual a 1 e A igual a 0. Tá? Veja, eu quero o máximo da função f quando x está no intervalo 0, 1. A gente sabe que o cosseno de x, ele em módulo, é sempre menor ou igual a 1 para todo x. Logo, o que você sabe? Que menos 1 é menor ou igual ao cosseno de x, que é menor ou igual a 1 para todo x real. Então, eu vou usar essa parte aqui da minha desigualdade. Como o cosseno de x ele é menor ou igual a 1 para todo x, então se eu somo 1 dos dois lados, isso é válido para todo x. Tá? E como a raiz de x é uma função crescente, então eu concluo que a raiz de 1 mais cosseno de x é menor ou igual a raiz de 2 para todo x. Então, em particular, a raiz de 1 mais cosseno de x é menor ou igual a raiz de 2 para todo x no intervalo 0, 1. Você sabe que essa desigualdade ela será satisfeita também para x no intervalo 0, 1, porque o cosseno de 0 é 1, que é o valor máximo que o cosseno atinge. Então, você garante que o valor máximo da função 1, raiz de 1 mais cosseno de x, vai ser atingido também no intervalo 0, 1. Tá? Na verdade, vai ser atingido em x igual a 0, né? Já que em x igual a 0, cosseno assume seu valor máximo, que é 1. Então, a raiz de 1 mais cosseno de x, ela vale a raiz de 2 quando x igual a 0, que é o seu valor máximo. Então, pela propriedade minimax, estou usando essa aqui para ser a minha função f de x. Pela propriedade, a gente sabe que isso é menor ou igual ao max de f vezes 1 menos 0. E o max de f é, portanto, a raiz de 2, certo? Que é o valor máximo que a função atinge no intervalo 0, 1 é raiz de 2. E 1 menos 0, que é igual a 1. Então, fica a raiz de 2 vezes 1, que é igual a raiz de 2. E raiz de 2 é certamente menor que 3 meios, né? Pois raiz de 2 é aproximadamente 1,4142, etc., que é menor que 1,5, que é 3 meios. Então, pronto, você mostrou que a integral de 0 a 1 da raiz de 1 mais cosseno de x dx é menor ou igual a 3 meios. Tá? Você pode falar que é menor ou menor ou igual. Porque se um número é menor do que o outro, ele é também menor ou igual. Agora vamos ver aqui a definição de área. Né? Finalmente, depois de toda a motivação que a gente teve lá, vendo área como limite de somas de rima para o caso de funções positivas, vamos finalmente definir, então, a área sob a curva de uma função y igual a f de x, x no intervalo AB, fechado AB, e supondo que f de x é maior ou igual a 0, para todo x no intervalo AB. A área é a integral definida da função f de x dx de A a B. Tá? Então, é uma consequência da definição da integral definida como limite de somas de rima. E aqueles exemplos motivadores, onde a gente interpretou as somas de rima como soma de áreas de retângulos, que aproxima a área da região limitada pelo gráfico da função. Então, com essa definição, vamos calcular a integral de 0 a b de x dx. Vamos supor inicialmente o b maior do que 0.
A gente vai fazer isso de duas maneiras. O primeiro modo é usando limites de somas de rima. Para a gente calcular essa integral definida como limites de somas de rima, a gente tem que calcular a própria soma de rima, f de ck, delta xk, k variando de 1 a n. Então, de acordo com o teorema 1, não importa qual a partição que a gente pegue e não importa qual o ck que a gente escolhe dentro dos subretângulos da partição, porque o limite vai ter que se convergir, o limite de todas essas somas vão convergir para um único valor, que é a integral definida. Então, nós vamos escolher, em particular, as partições, a partição regular do intervalo 0b. Tá? Então, vou tomar como sendo P a partição regular do intervalo 0b, começando com x0 igual a 0, aí o x1 será o próximo ponto, que é b sobre n, o x2, que será 2b sobre n, etc. O késimo ponto da partição, que será k vezes b sobre n, até o último ponto da partição, que será nb sobre n, que é o b, né? E vamos considerar o ck como sendo o extremo kb sobre n, que é o extremo direito do subintervalo xk menos 1 xk. Então, fazendo essas escolhas em particular, o que eu vou ter aqui? A soma de rima f de ck delta xk vai ficar... Veja, a função f de x que eu estou considerando aqui nesse exemplo é x, y igual a x. Então, o f de ck vai ser o próprio ck, que é kb sobre n, vezes o delta xk. Veja, o delta xk é b sobre n, né? Porque nós estamos pegando uma partição regular do intervalo 0b. Então, se você divide esse intervalo em n pedaços iguais, então a gente sabe que cada parte, o delta x, é o comprimento do intervalo b menos 0 sobre n, que é b sobre n. Então, vai ficar a soma de rima, vai ficar a somatória de kb sobre n vezes b sobre n, continua, isso vai ficar a somatória de k vezes b ao quadrado sobre n ao quadrado. Note que b ao quadrado sobre n ao quadrado pode ser colocado para fora da somatória, já que não depende do índice k. E agora eu uso o fato, né, que a soma, como a gente viu em aulas passadas, a somatória de k, um k variando de 1 a n, a gente já viu isso, é dado por n vezes n mais 1 sobre 2. Ok? E aí, se você coloca o B2 sobre 2 em evidência, então isso vai ficar, continua, então vai ficar B ao quadrado sobre 2, N ao quadrado sobre N ao quadrado dá 1, e N sobre N ao quadrado dá 1 sobre N. E aí, agora o próximo passo é tomar o limite quando N tende a infinito. Como a partição é regular, então a gente sabe que N tender a infinito equivale à norma da partição tender a zero. Vai ser o limite do resultado, que é B sobre 2, 1 mais 1 sobre N. A gente sabe que o limite de 1 sobre N com N tendendo a infinito é zero, então esse limite vai dar B sobre B ao quadrado sobre 2. Portanto, a integral de 0 a b da função x dx, usando soma de rimas, a gente viu, dá b ao quadrado sobre 2. Bom, agora, o segundo modo de resolução, nós vamos usar a definição, né, que acabamos de dar. Definição de área sobre curva como sendo a integral definida, para o caso de função positiva. E é o nosso caso, né? Que a nossa função f de x igual a x, ela é maior ou igual a zero para todo x do intervalo 0b. Logo, pela definição, a integral
de 0 a b de x dx vai ser a área sobre o gráfico da função f de x igual a x, quando x varia de 0 a b. Então, essa integral vai representar geometricamente, de acordo com a nossa definição, essa área aqui, ó, que é a área, se eu chamar esse esse ponto aqui de A, e esse ponto de coordenadas B0 de B, então, pela definição, a gente sabe que essa integral é a área do triângulo OAB. E a área de um triângulo, a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Como é um triângulo retângulo, então eu posso enxergar a base como sendo o lado OB, vezes a altura como sendo o lado AB, dividido por 2. O lado OB mede B, o lado AB, que é a imagem, é o F de B, tá? Que é o F de B, que é o próprio B. Então, AB também mede B, então fica B vezes B sobre 2, e isso é B2 sobre 2. Então, está aí provado, resolvido usando a definição. Você pode generalizar, você pode resolver a integral mais geral, em vez de iniciar de 0, iniciar de A. Vamos supor o A maior que 0 e menor do que B. Então, é uma situação em que a integral agora ilustra a área de um trapézio. Então, está aí. E para calcular essa integral, vamos usar as nossas propriedades. Eu vou inserir aqui entre o A e o B o zero. Embora o zero não esteja entre A e B, mas a propriedade garante que isso continua válido. Bom, agora a integral de A até zero usa a propriedade que diz que se eu inverto os limites de integração, isso equivale a multiplicar a integral por menos 1. Então, essa primeira integral, ela fica igual a menos a integral de 0 até A de x dx, mais a integral de 0 a b de x dx. E agora eu uso o exemplo anterior. A integral de 0 a b de x dx é b2 sobre 2, qualquer que seja o b. Em particular, se eu faço b igual a a, isso vai dar a2 sobre 2, tá? Então, isso fica menos a integral de 0 a de x dx, que é a2 sobre 2, mais a integral de 0 a b de x dx, que é b2 sobre 2. Mudando a ordem dos termos, então isso fica b2 sobre 2 menos a2 sobre 2. Tá? Então, com isso a gente mostra que esta área ela é igual a... Tá? Então, esse valor representa a área desse trapézio. Tá? Um trapézio de base menor igual a A e base maior igual a B. E altura B menos A. O exemplo 6, a gente vai usar novamente a definição, que diz que a integral definida é dada pela área abaixo da curva. No meu caso aqui, a curva é quem? É a função y igual a f de x igual a c. Então, a área sobre a curva vai ser a área desse retângulo de altura c e base dado pelo comprimento do intervalo AB, que é B menos A. Então, isso vira C que multiplica B menos A. Com isso, então, você tem uma expressão, uma fórmula que estabelece a integral definida de constante, de A até B. Tá? Deixo como exercício para vocês verificarem que a integral de A até B de x2 dx é igual a b ao cubo sobre 3 menos a ao cubo sobre 3. Então, vocês vão fazer aqui usar o quê? Usar a definição de integral definida como limite de somas de rima. E aí, vocês vão concluir que esse valor aqui representa, portanto, a área limitada pela parábola. Então, supondo que A seja negativo e B seja positivo, então você vai concluir, portanto, que a área dessa região aqui
limitada pela parábola y igual a x2, de x igual a x igual a b. Essa área é, portanto, dado por B3 sobre 3 menos A3 sobre 3. Claro que o valor dessa área vai depender dos valores de A e B, ok? Eu deixo para vocês fazerem essa... para vocês verificarem essa fórmula, né? Que vale B3 sobre 3 menos A3 sobre 3, usando os limites de soma de rima, tá bom? Bom, e vamos finalizar essa aula com o conceito do valor médio de uma função contínua. Suponha f contínua no intervalo AB, e vamos pegar aqui uma partição do intervalo AB, dada por x0, x1, x2, etc., em que x0 é o A, xn é o B, e vou supor essa partição uma partição regular. Então, delta xk, que é o delta x, é B menos A dividido por N. E vou pegar pontos aleatórios CK no intervalo xk menos 1 xk. Tá? Um ponto CK totalmente arbitrário. Então, vocês estão vendo aí na tela o C1, o C2, o C3, em geral o CK, etc. Que são esses pontos na cor azul. Não são necessariamente os pontos médios dos subintervalos, tá, gente? A figura pode dar essa impressão, mas os CKs eles são totalmente arbitrários. Eu quero calcular a média desses N valores amostrados, f de C1, f de C2, etc., f de Cn. Note que f de C1, f de C2, etc., são as imagens dos CKs. Então, esses segmentos que vocês estão vendo aí na cor azul simbolizam, representam as imagens f de C1, f de C2, etc., f de CK, etc., tá bom? Eu quero calcular a média desses valores, a média aritmética, f de C1 mais f de C2, mais f de C3, etc., dividido por N. Porque como eu tenho N pontos, então a média aritmética é a soma dividida por N. Eu quero dar uma aproximação para essa média aritmética quando o N for muito grande. Bom, para a gente resolver isso, vamos escrever esta soma, essa média, da seguinte forma. 1 sobre N vezes a somatória dos f de CK com K variando de 1 a N. Tá? Então, é uma forma equivalente de você representar essa expressão aqui de uma forma mais compacta, que é usando somatório. Agora, eu vou trocar 1 sobre N. Veja, como eu estou numa partição regular, então isso significa que o ΔX é B menos A sobre N. Então, daqui, o que você conclui? Que o N vai ser B menos A sobre ΔX. Certo? Então, 1 sobre N vai ser o inverso desse número. Está aqui, ó. ΔX sobre B menos A, que é 1 sobre N. O próximo passo vai ser passar o ΔX aqui para dentro do somatório. Eu posso fazer isso porque o ΔX funciona como uma constante. Ele é uma constante, né? Ele é B menos A dividido por N. Como ele não depende do índice K, então ele entra para dentro do somatório. Então fica 1 sobre B menos A vezes a somatória do f de CK, ΔX. E o ΔX é o meu ΔXK, lembra? Porque como eu estou com uma partição regular, então todos os ΔXK são iguais a ΔX. Então, só que aí eu escrevo ΔXK, porque aí pronto. Aqui você já está enxergando o quê? A soma de rima. Soma do f de CK, ΔXK, com K variando de 1 a N. Isso é uma soma de rima. Então, se você pegar um N muito grande, a gente usa essa notação, N muito maior do que 1, para indicar que N é um número natural muito grande. Tipo assim, indo para infinito, né? Pensa um N bem grande. Então, isso significa o quê? Que a soma de rima vai estar próxima de quem? Ora, como a integral de f de x de a a b é o limite da soma de rima, então isso significa que a soma de rima para N muito grande vai ser aproximadamente igual à integral. Tá? A integral
O limite da soma de rima é exatamente o valor da integral. Agora, sem passar o limite, você tem uma aproximação boa da soma de rima com a integral, para n muito grande, suficientemente grande. Tá? Então, 1 sobre b menos a vezes a soma de rima vai ficar próximo de quem? De 1 sobre b menos a vezes a integral de a a b do f de x dx. Ora, mas quem é esta soma aqui? Ó? Essa expressão é quem? Isso aqui é a minha média, lembra? É a minha média, que foi escrita na forma de somatório, que é a soma de rima. Então, a minha média está dizendo o quê? Que a média aritmética dos valores das imagens, FC1, FC2, etc., é próximo de quem? Da integral vezes 1 sobre b menos a, quando n é um número suficientemente grande. Então, a partir dessa informação, a gente vai definir a média ou o valor médio de uma função através dessa expressão. 1 sobre b menos a, integral de a a b de f de x dx. Tá? Então, a gente vai definir a média da função f através desse número. 1 sobre b menos a, integral de a a b de f de x dx. Essa média, obviamente, ela é definida, motivada pelo que a gente acabou de fazer aqui, quando a gente estabeleceu a média aritmética como uma aproximação desse número que envolve a integral definida. Tá? Claro que para você definir a média, o que você precisa? Primeiro, que f seja integrável no intervalo AB. Porque se não for integrável, você não faz nem sentido falar de integral definida. Tá? Então, neste caso, se f for integrável em AB, então a média será definida como sendo 1 sobre b menos a da integral definida. E a gente vai simbolizar a média de f por mf. Vamos fazer esse exemplo para finalizar nossa aula. Determine o valor médio da função f de x igual a raiz de 4 menos x2 no intervalo fechado menos 2, 2. Se você fizer o desenho aqui, o gráfico dessa função, ela representa o semicírculo superior de raio 2. Já que essa função, ela veio da equação x2 mais y2 igual a 4. Ok? E a gente sabe, pela definição, que a média dessa função é quem? É 1 sobre b menos a, portanto, 2 menos menos 2, né? Porque aqui agora o a é menos 2 e o b é 2. Da integral de menos 2 a 2 do f de x dx. E a gente sabe que isso aqui representa o quê? A área da nossa região, limitada pela curva, que é a metade da área de uma circunferência. Como a área de uma circunferência é πr2, no caso aqui com r igual a 2, então vai ficar metade disso, que é π vezes o r ao quadrado sobre 2. Então, isso vai dar o quê? 2π. Então, isso é o valor da área. Então, a média vai ficar quanto? Vai ficar 1 sobre 4 vezes 2π. Quanto que dá isso? π sobre 2. Então, a média da função vale π sobre 2. Bom, então, com isso, a gente finaliza a nossa aula. Nos vemos na próxima aula. A próxima aula, ela é uma das aulas mais importantes deste curso, porque é onde nós vamos falar sobre o famoso teorema fundamental do cálculo. Então, é isso. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e até mais.